Bem, amados, Atos, capítulo 9. Hoje nós vamos começar a falar sobre um ministério específico, que é o ministério de apóstolo. E antes de começar a falar especificamente sobre esse ministério, eu quero esclarecer algumas coisas acerca disso. Existem algumas vertentes na teologia que afirmam que apóstolo só existiram os 12. E, obviamente, dos 12, Paulo também. Por que você percebe que em quase todas as cartas, Paulo tem uma preocupação de validar o tempo todo que ele também é um apóstolo do Senhor? O tempo todo você vai perceber isso nas cartas que ele escreve aos irmãos em Coríntios, você vai ver isso sendo reforçado sempre no início das suas cartas, ele mostrando que ele é um apóstolo de verdade. Lá em Coríntios, quando você pega alguns capítulos, nós vamos ler alguns aqui, lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 6, ele reforça muito essa posição de que ele também é um apóstolo. Por quê? Porque muitas vezes ele foi questionado se ele realmente era um apóstolo. E isso criou-se, hoje existe uma discussão doutrinária de que apóstolos de verdade foram somente os 12 e Paulo. Porque para essa linha de crença, de teologia, para ser um apóstolo, você precisa receber uma direção diretamente exclusiva de Deus. Então, do próprio Senhor Jesus. Então, como os 12 foram chamados e direcionados pelo próprio Senhor Jesus, então eles são considerados apóstolos, e Paulo também, lá no capítulo 9 de Atos, onde nós estamos aqui, onde ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor levanta ele para essa missão apostólica, e ele então vai aos gentios pregar acerca do nome de Cristo. Então, para alguns da teologia, acreditam que apóstolos somente os 12, mais Paulo, que recebeu do próprio Senhor Jesus aqui no caminho de Damasco a direção para assumir isso. Nós não vamos entrar nessas questões, amados. Nós não vamos aqui falar se são apóstolos, não são apóstolos. Nós não vamos nos preocupar com isso, porque eu creio, amados, que isso não é relevante. Isso não é importante para aquilo que nós estamos buscando aqui. Então, para algumas pessoas, apóstolo são somente estes, os 12 mais Paulo, e mais nenhum, ok? Para outras pessoas, o apostolado, ele é somente para aqueles que fundam o ministério, atualmente falando. Então, pessoas que criaram a sua própria denominação, a sua própria igreja, Igreja Universal, a igreja, vamos falar das igrejas criadas aqui no Brasil, né? Igreja Renascer, porque existem igrejas com nome bem conhecido, mas que foram fundadas fora do Brasil e vieram para cá. Então eu estou falando das igrejas aqui do Brasil e fora delas também. Então, os homens que fundam o ministério também são considerados como apóstolos. Nós não vamos entrar nessa discussão, se isso é verdadeiro ou não. Eu posso, em particular, depois com os irmãos, explanar aqui o que eu penso, qual a opinião sobre isso, mas não é o caso do estudo aqui em questão. Então, para algumas pessoas, apóstolo é isso, para outras pessoas, apóstolo são somente os 12 mais Paulo. Nós não vamos falar disso. Nós vamos entender o que é o apostolado. Até porque, amados, eu creio em algo muito importante, que nós nos prendemos muitas vezes ao rótulo, ao título, ao certificado na parede, e deixamos de dar atenção à capacidade. Deixamos de dar atenção à real preparação. Então, hoje nós temos muitos pastores com diplomas, com reconhecimento, mas na prática não estão conseguindo exercer os seus ministérios, e é disso que nós estamos falando. Porque não foram preparados para isso. Talvez sejam pastores, esse seja o ministério deles, mas não foram preparados. Então o título pouco importa se na prática não está conseguindo colocar realmente a sua função notória dentro do corpo de Cristo. Então pouco importa o certificado, pouco importa o título. Existem igrejas e denominações que você tem por costume, e alguns, dependendo da posição que você está dentro da igreja, você tem por obrigação chamar as pessoas pelo título dela. Se é pastor, se é presbítero, se é um diácono, se é obreiro. Você não pode chamar
irmã Eliane, você tem que chamar diaconisa Eliane. Se você falar Eliane, as pessoas começam, o pastor vem, puxa a sua orelha. Por quê? Porque isso é uma doutrina. Isso não é bíblico. Você vai ver as pessoas falando o tempo todo, você não vê Jesus falando assim, discípulo Pedro, vem aqui. Você tem pouca fé. Apóstolo Pedro, homem de pouca fé. Você não vê, você vê Jesus falando, chamando as pessoas pelo nome. Você vê Jesus o tempo todo chamando os apóstolos pelo seu nome. Então não é que isso é errado. É que muitas vezes o costume, a doutrina, é cauterizado de tal forma que vira uma regra que se você infringe, a sensação que você tem é que você está pecando. E não é, amados. Porque as pessoas estão se prendendo cada vez mais ao título e não estão se preocupando a capacidade. E isso não está só dentro da igreja. Está em muitas áreas. As pessoas não estão preocupadas se o casamento é sólido. Se estão juntos, amém. Ainda não se separou, então está tudo bem. As pessoas não estão preocupadas com... você tem o diploma? Tem o diploma, então tá bom. Então você tem faculdade? Tem pós-graduação? Mas não estão preocupadas se sabe fazer. Quantas pessoas têm diploma, mas não sabem fazer? Não sabem. Na teoria, deveriam ser engenheiros mecânicos, mas quando você chama para trabalhar, não sabe. Não sabe. Então, é o mesmo problema que se reflete dentro da igreja. As pessoas preocupadas em atingir títulos, em atingir o certificado, o diploma, a carteirinha, mas não se preocupa em se capacitar, estar preparado para enfrentar. Antes de José ser levantado como governador, ele fez 2 faculdades. Uma na casa de Potifar, de administração, e uma segunda faculdade de administração ele fez na prisão. Antes dele virar um administrador no Egito, ele fez 2 faculdades na prática. Ele estudou e aprendeu também na prática. A Bíblia não diz que ele tinha uma formação aos 17 anos lá do seu pai Jacó em administração. Não, mas quando ele chega na casa de Potifar, ele passa a aprender. E a Bíblia diz que ele vai crescendo a chegar numa posição, a Bíblia diz que isso é progressivo. Ele não chegou já como um administrador e tinha tudo. A Bíblia diz que ele foi galgando até chegar num ponto em que Potifar não sabia mais nem o que ele tinha. Estava tudo na mão dele. Foi com o tempo. Ele foi aprendendo, ele foi errando e acertando em alguns momentos, sim. Foi pedindo sabedoria ao Senhor, sim. E ele foi conseguindo chegar até um estágio onde ele aprendeu. Só que, amados, é muito fácil você administrar riqueza. Se entra na empresa R$1 milhão, entrou R$1 milhão. Você tem que aprender a administrar isso. Então, aprender a administrar na casa de Potifar tem um nível de dificuldade e de facilidade. Aprender a administrar na prisão, onde os recursos são escassos, é outra faculdade. São situações diferentes. Vocês percebem como Deus é sábio? Ele ensinou José a administrar a abundância, casa de Potifar, e depois ele ensinou José a administrar a escassez, prisão. Por quê? Porque era exatamente isso que ele ia enfrentar. 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. Então o Senhor ensinou ele. Não foi simples fato de chegar e falar assim, olha, eu sou um administrador, pode me colocar aí que eu vou resolver. Nós temos que nos preocupar em nos capacitar. Essa semana agora, mesmo viajando, eu estava conversando com um presbítero e eu falando para ele sobre isso. Eu falei, olha, eu vejo que por muitos anos você sempre se preocupou com o título e não em se preparar. Porque um pastor falou para ele, olha, o que mais eu preciso são de pastores fora do Brasil. Aí você já pensa, África, está aqui o Léo que não me deixa mentir. África, isso. Falou, não, eu preciso de pastores nos Estados Unidos, eu preciso de pastores na Europa. Né? Ano que vem você vai lá para a Califórnia, se Deus permitir, para fazer o quê? Obra missionária. Por igrejas e trabalhos doentes, amados, em lugares que nunca foram focados com a intenção de missões. Porque as pessoas não estão preocupadas em se preparar. A estrutura é grande, os diplomas, as certificações. Olha, quando você olha, parece realmente, mas a capacidade não existe. Então, a preocupação que nós temos que ter é com a capacidade, não com o título. Eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou evangelista. Você tem que ser de verdade. As pessoas têm que olhar e falar assim, aqui está um evangelista de verdade. Aqui está um pastor de verdade. Aqui está um mestre de verdade. E não o título por ter. E não o simples fato de você ter uma carteira ou um diploma. Mas é a capacidade, amados. Porque esses homens não carregavam carteirinhas nem diplomas pendurados na parede.
mas as suas atitudes demonstravam realmente o que era ser. Aqui no capítulo 9 de Atos, Paulo tem um encontro com o Senhor. Esse encontro foi tão impactante, não somente pela mudança de curso da vida de Paulo, como também fisicamente. A Bíblia diz aqui que ele ficou 3 dias cego. E aí então Deus levanta um homem chamado Ananias, um diácono, para ir até a casa onde ele estava, para orar por ele. E eu queria deter os irmãos exatamente nesse ponto. Atos capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 10, do capítulo 9 de Atos, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Só até aqui. Olha que interessante, amados. O Senhor envia Ananias para orar por Paulo, ainda chamado Saulo, e chegando lá, ele cumpre todo o propósito. Mas o que eu quero destacar aos irmãos é o que o Senhor fala a Ananias. Esse é um vaso precioso que eu escolhi ficou muito claro o chamado. Ficou muito claro, amados, aqui aquilo que nós vimos falando desde o início, que ministério é algo que Deus decide e escolhe. Eu escolhi, eu defini uma obra para ele, eu defini uma missão para ele. A missão dele é ir levar o meu nome aos gentios. Percebe como está muito claro? Um ponto muito importante aqui, amados, é que mesmo nós, como falamos já anteriormente, tendo muitas funções diferentes, nós trabalhamos todos com um propósito, como nós aprendemos, que é promover o nome de Cristo, que é falar do amor de Cristo, que é falar desta obra redentora. Isto, ele precisa ser conhecido e notório. Então, o Senhor está levantando Saulo para ir pregar aos gentios. Então, o ministério de Paulo era exclusivamente direcionado aos gentios, e também alguns da casa de Israel, mas principalmente aos gentios. Então ele foi levantado com esse propósito, tinha essa missão e este foco. Mas é muito importante, amados, retratar aqui que o apostolado, ele tem uma característica diferente dos outros ministérios. O apostolado, ele é um ministério que ele tem uma fração de todos os outros ministérios dentro desta mesma função. Um apóstolo, ele profetiza. Um apóstolo, ele também pastoreia. Um apóstolo, ele também evangeliza, ele é um grande evangelizador. Um apóstolo, ele também tem característica e ele é um conhecedor da palavra. A diferença do apóstolo dos outros ministérios é que este membro do corpo, ele tem habilidades para poder exercer todas as outras funções, todos os outros ministérios que a Bíblia sim define. Ele é um ministério em que por isso que muitas vezes associa-se o apostolado aos fundadores de ministério. Porque para você fundar um ministério, você tem que percorrer por todos os ministérios. Você tem que evangelizar, depois você tem que discipular e ensinar,
você também tem que ser a voz do Senhor para profetizar e ensinar. Você tem que ser aquele que vai pastorear. Então, todos os ministérios você encontra fatiado, vamos chamar assim, dentro do apostolado. E você vai ver que Paulo teve momentos da vida dele que ele foi enviado para evangelizar. Teve momentos da vida de Paulo que ele foi um pastor sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de uma igreja. Tem momentos na vida de Paulo que Paulo foi um ensinador. Aliás, amados, o que mais nós aprendemos e conhecemos acerca do reino de Deus na Bíblia são através das cartas de Paulo. Você vai ver que lá no final, no último capítulo, um dos últimos escritos de Paulo, amados, na segunda carta que ele escreveu em Monte Timóteo, lá no capítulo 4, lá no final, ele recomenda isso, ele pede isso a Timóteo: Timóteo, vem ter comigo, traz Marcos, e ele vai conversando algumas coisas, e ele fala: viu, passa em um lugar, pega ali algumas coisas minhas, tem uma capa na casa de uma pessoa específica, de uma mulher, tem os meus livros. Então, mesmo ele sendo um homem que escreviam cartas de recomendação, que vieram a se tornar a própria palavra de Deus escrita, ele também tinha o hábito de ensinar e de estudar. E é isso que o mestre faz. Ele não só ensina, mas ele também aprende, estuda muito. Então você vê todos os ministérios percorrendo dentro do ministério do apostolado. Nós vamos usar como exemplo ele. Por quê? Porque temos muito mais referências para isso. Então eu vou abrir alguns textos com os irmãos, em que são textos que mostram exatamente que ele tinha essas características. Vamos abrir, amados, nós estamos aqui em Atos. Vamos primeiro em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Para ganharmos tempos, eu vou tentar montar uma sequência. 1 Coríntios capítulo 3. Todos acharam? Para ganhar tempo aqui, nós temos aqui um conflito dentro da igreja de Coríntios. E o conflito dentro da igreja de Coríntios é que começou a se formar algumas panelinhas, vamos chamar assim, alguns partidos. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, sabe? É uma coisa que de vez em quando acontece no nosso país. E começou a ter isso. Ah, não, eu sou fruto do trabalho de Paulo. E outros, não, eu sou de Apolo. E começou esse conflito. Aí Paulo traz uma carta para esclarecer: amados, quem é Paulo? Quem é Apolo diante do Senhor? Nós não somos nada. Eu falava, inclusive hoje com um irmão sobre isso, que a obra de Deus não depende da gente. Não depende. Ela já existia muito antes de nós nascermos e ela vai continuar. Se partirmos hoje, ela vai continuar. Ela não depende de homens. Aí ele vem e faz uma declaração aqui no capítulo 3, eu quero ler junto com os irmãos, ali no... Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, vai. Vamos começar lá no capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 2. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Não andais ainda segundo os homens? 4. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É muito comum você ver isso. Eu sou, e aí põe lá o nome da denominação. E não é uma não, amados, várias. Não, esse é o meu pastor. E aí Paulo vem exatamente conflitar tudo isso. Quem é Paulo? Quem é Apolo? O que nós somos? Se não ministros, e eu quero parar exatamente nessa palavra, ministros de Deus. O que é um ministro? Ministro é uma palavra que foi derivada, ela é extraída de ministérios. Ministro é aquele que tem uma responsabilidade dentro de um governo, tem uma pasta. Ele tem um setor, uma administração exclusiva dentro de um governo maior, ele tem uma responsabilidade. Ministro da Educação.
Naquele governo, tudo que se trata de educação é com aquela pessoa. Ele é o responsável. É ele que conduz. Então, quando nós falamos de ministro, ministro é aquele que tem uma função específica dentro de uma administração, de um governo, de uma instituição, de um corpo, como o corpo de Cristo. Então, ministro é a mesma coisa que ministério. Ele está dizendo assim, o que nós somos, se não ministros, com o propósito de fazer o Senhor crescer em vós. Então, qual é a nossa importância? Aqui ele mostra que ele foi um evangelista nessa igreja. Foi eu que plantei, eu que semeei. Isso é evangelizar, semear é evangelizar. Nós temos um pouco de experiência nisso, porque a gente trabalha com isso. Nós fazemos plantio e manutenção. E muitas pessoas, até clientes, assim, às vezes eu tenho que esclarecer para ele, porque o cliente acha que o plantio é tudo. Fala, olha, o plantio é maravilhoso, é muito bom, mas o plantio, ele é 15%, 10% de todo o trabalho. O grande sucesso de um plantio não está no plantio, está na manutenção que você vai fazer nos próximos 3 anos. A manutenção que você vai fazer em 3 anos, ela que vai definir e garantir, porque você planta uma muda e fica 15 dias sem chover, o que acontece com ela? Ela morre. Então você precisa ir lá, você precisa irrigar, você precisa pôr adubo, você precisa controlar as pragas, você precisa fazer uma série de coisas para aquele plantio crescer e se desenvolver. Então o plantio, ele é importante? Claro, ele é o início. Então semear a palavra, falar do amor de Cristo, e as pessoas se chegarem aos pés de Cristo e aceitarem o Senhor como seu Salvador, isso é maravilhoso. É o primeiro passo. Mas isso é só semear. Isso é plantar. Isso é o primeiro passo. Ele fala assim, olha, que importância eu tenho? Eu fui aquele que falou do amor de Cristo. Mas se eu não tivesse me convertido lá no caminho de Damasco, outro falaria do amor de Cristo. Porque se eu não estivesse aqui, o próprio Senhor Jesus disse que até as pedras, se fossem necessárias, ele levantaria para falar do amor de Cristo. Então, o que eu sou dentro de todo esse contexto? Nada. Eu sou uma pequena fração dos instrumentos de Deus na sua grande e imensa obra. Eu plantei. Apolo teve um trabalho maior do que o meu. Porque o trabalho de plantar, ele é muito menor do que o cuidado, o regar, o dia a dia. Então, o trabalho de um evangelista, ele é um trabalho muito objetivo, claro e curto, de curta duração. De vir falar do amor de Cristo, ele tem, quando for falar disso, nós vamos falar sobre as características do evangelista, ele vem falar do amor de Cristo, as pessoas vêm, se entregam, mas agora é o seguinte, tem um pastor, tem alguém que vai cuidar dessa vida, que vai regar, que vai ensinar, que vai discipular, não é o evangelista. Percebe a importância das funções? Porque quando o evangelista vira um pastor, por doutrina de uma igreja que todo mundo vira pastor, o que vai acontecer normalmente com essa igreja? Vai ser uma igreja em que as pessoas não vão permanecer. Dificilmente você vai participar de uma igreja, daqui 10 anos você vai voltar, você vai encontrar as mesmas pessoas. Daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, você volta, você não reconhece mais ninguém. Por quê? Porque não existe um trabalho de ensinar, de regar. Então a pessoa vem no primeiro amor, que maravilha, só que aí começa com uma parábola de Jesus, começa a vir o sol, começa a vir ali as dificuldades, e como ela não tem raiz, conhecimento, raiz é conhecimento, como ela não tem raiz, ela não dura muito, morre rapidamente. Então, ele está dizendo, qual foi a minha função na igreja de Coríntios? Paulo foi um evangelista, ele não foi um apóstolo. Essa igreja não estava sob o cuidado dele. Ele estava ali orientando, ele estava aconselhando, trazendo cartas de recomendação, mas quem cuidava do povo no dia a dia era Apolo. Mas mesmo Apolo tendo uma função mais duradoura, tendo uma função de cuidar da igreja, ele fala assim, o que é o meu plantar? O que é o regar de Apolo? Se o crescimento, a edificação, quem concede é o Senhor. Do que adianta nós virmos aqui e falarmos, se o Espírito Santo aí dentro não testificar no teu coração? Se quando você sair lá fora, o Espírito Santo te lembrar, não faça isso. E quando você errar, ele também te cobrar, se arrepende, conserta, volta. O que é a nossa participação? Nenhuma, amados. Quem tem que ser venerado, adorado e engrandecido é o Senhor, porque é Ele que dá o crescimento.
Eu vou lá e planto. Eu pego a água e levo. Mas quem faz com que os nutrientes que saiam do solo entrem na raiz, fortaleça a árvore, manda a chuva, manda o furacão na hora que sair, manda as coisas acontecer no momento certo? Quem controla tudo é o Senhor. Então qual é a nossa participação? É pequena. É muito pequena. O crescimento quem dá é o Senhor. Esse nenhum ministério tem capacidade de fazer. Por isso que nós não somos, preste atenção nisso, amados, por isso que nós, como ministros do Senhor, não somos responsáveis pelo resultado. Você não é responsável pelo resultado. Você tem que ir e pregar. Se as pessoas vão aceitar, não é nossa responsabilidade. Se as pessoas vão se render ao Senhor, não é nossa responsabilidade. Eu plantei e Apolo regou. Mas quem dá o crescimento, que é o resultado. Como é que você percebe que a muda está se desenvolvendo? Porque ela cresce. Quem dá o crescimento é o Senhor, não nós. Então o resultado não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é cumprir a nossa função. Semeei, falei a verdade, nós vamos ver aqui, falei a verdade, tinha um compromisso com o Senhor e cumpri a minha função. Se não cresceu, é porque talvez existam espinhos, é porque a terra não é boa, mas a minha responsabilidade não é do crescimento. A minha responsabilidade não é da edificação. E esse crescimento, essa edificação, depende da aceitação de cada um. Depende do quanto eu deixo Deus trabalhar na minha vida. E isso, nenhum ministério consegue assumir essa responsabilidade. Então aqui Paulo mostra que ele mesmo como apóstolo, ele foi um evangelista. Ele foi um semeador da palavra. Ele foi aquele que levou, pregou, ensinou. Olha, preguei, evangelizei. Agora nós vamos ver uma outra função. Eu quero que os irmãos avancem até 1 Timóteo. É o livro inteiro de 1 Timóteo, mas nós não vamos ler, mas só para deixar registrado aqui aos irmãos. Ganhamos um pouquinho de tempo, que é possível. A primeira carta e a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo são duas cartas que têm uma característica, fica em 2 Timóteo, é melhor. São duas cartas que demonstram a característica principal de um pastor. Quer ensinar, quer cuidar, quer orientar, quer falar, tome cuidado com isso, Timóteo. Timóteo, vai ter situações que, você precisa acordar, desperta. Tem situações que é complicado. Quando você for levantar um diácono, se preocupe com isso. Quando nós vamos falar de diácono, nós vamos vir aqui. Cuidado, olha para a casa dele, olha para a esposa dele. A esposa dele precisa participar do mesmo ministério. É diferente a participação da família num ministério pastorado de um ministério de diácono, a importância e a influência da esposa. Pode parecer meio contraditório isso. Mas a participação da esposa no ministério diaconato de um homem é muito mais importante e influente do que a participação da esposa na vida de um pastor. A Bíblia mostra isso. Por quê? Nós vamos entender quando chegarmos lá em diácono. Mas ele vai trazendo todas as recomendações. O que são essas duas cartas principalmente? É Paulo pastoreando Timóteo. É Paulo instruindo Timóteo. Aconselhando Timóteo. Você vai ver que essas duas cartas são livros, amados. Eu costumo falar que, se você quer saber como que a igreja funciona, por isso que quando nós vamos falar de ministério, nós vamos falar muito de 1 e 2 Timóteo. Nós vamos vir muito nessas duas cartas. Porque se você quer saber como deve funcionar uma igreja, estuda esses dois livros. Aqui está exatamente todo o estatuto de uma igreja. A verdadeira igreja do Senhor. Como tudo deve funcionar. Como tudo deve acontecer. Está aqui. Então, quando nós olhamos para essas duas cartas de Paulo a Timóteo, nós vemos Paulo pastoreando. Percebe o que é um ministério apostólico? É o exercício de todos os outros ministérios em alguns momentos. Não é tudo ao mesmo tempo. Mas tem um momento que eu preciso evangelizar, ele está preparado para evangelizar, como ele fez e descreveu lá em Coríntios. Quando ele precisa pastorear, ele fez isso com Timóteo, ele pastoreou. Ele cuidou dele, ele ensinou, ele orientou. Quando ele precisou ensinar e ser mestre, ele também foi e ensinou. E aqui em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo,
eu quero mostrar algo aos irmãos aqui importante no capítulo 3 e o capítulo 4, ficando como recomendações para os irmãos lerem na casa de vocês. Mas no capítulo 3 e no capítulo 4, no início do capítulo 4, Paulo deixa muito claro a sua capacidade de ser profeta, de também profetizar. Por ser um apóstolo, ele tem capacidade de permear por todos os outros ministérios. E ele começa a falar assim: Timóteo, nos últimos tempos, nós vamos ver homens amantes de si mesmo. Nós vamos ver como a humanidade vai estar totalmente egoísta e voltado aos seus próprios desejos e pensamentos. Aonde os pais não estão preocupados com os seus filhos, estão preocupados com os seus projetos particulares. Aonde os filhos não estão preocupados com os seus pais, estão preocupados com os seus projetos particulares. Aonde a igreja vai ser indiferente à vontade do Senhor. Ele estava profetizando algo que hoje é uma realidade. Nós já falamos um pouco sobre isso, eu gosto muito de falar porque é tão atual. Amados, isso é tão atual. Ele mostrando exatamente isso. Lá no capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Timóteo. E veja se essa profecia não é atual. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2. Que pregues a palavra, Timóteo. Instes, ou seja, você tem que permanecer insistente a somente pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Redarguas, percebe que ele não vai em nenhum momento dar uma palavra de amor. Ele, pelo contrário, ele vai falar assim, corrige, aperta, não dê moleza. Ele fala o quê? Ele fala assim, redarguas, repreenda, exorta com toda longanimidade a doutrina, ou a sã doutrina. Ele fala o quê? Corrige, chama atenção, exorta o povo, porque nos últimos tempos é isso que o povo vai precisar. Vai precisar ser o tempo todo chamado a atenção. Por quê? Porque se você ler o capítulo 3, ele vem falando, é um povo egoísta, com coração duro, que não se volta à vontade do Senhor, que o tempo todo está preocupado só com a sua vida, com as suas particularidades, que não está, é assim que vai ser a marca do fim dos tempos. Aí no versículo 3 ele fala assim, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não vão aceitar a palavra, mas tendo comichão nos seus ouvidos, vai ter algo que vai impedir eles, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. No fim dos tempos, Paulo está profetizando, vai ter doutores, mestres, que vão criar doutrinas, e eles vão ser mestres nessas doutrinas, para ensinar coisas erradas. Vão ter pessoas que vão falar com propriedade aquilo que é engano, e vão falar com muita instrução. Vão ser homens instruídos, que vão dominar o engano, e vão pregar de um jeito que quando você parar e começar a ver, assistir o programa deles, você começa a acreditar que aquilo ali é verdade mesmo. Eles são bons nisso. É isso que ele está falando. Que no fim dos tempos não existiriam falsos anticristos tolos, que a gente olha como tem um lá no Paraná e dá risada. Não, ele não está falando desses. Ele está falando de homens que vão criar doutrinas, e eles vão conseguir criar as suas regras, os seus ministérios, as suas igrejas, sobre essas doutrinas com muito conhecimento. Vão ser homens que foram referências, que são conhecedores da palavra, mas não usam mais ela como base. Por isso que ele fala, não saia da palavra, insista em pregar a palavra. Olha o que ele continua dizendo no versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Ou seja, se ele desviou os ouvidos da verdade, é porque um dia esses homens estavam andando sobre a verdade. Se você olhar a história de todos esses grandes líderes do Brasil, veja quando eles começaram. Eram exemplos, amados. Homens que foram perseguidos por serem filhos de Deus, por proclamar a verdade, foram presos, foram perseguidos na década de 70, na década de 80, porque tinham um compromisso com a verdade. É isso que ele está falando. Eles começaram pregando a verdade, mas chegou um tempo que eles abandonaram a verdade e eles começaram a ir para as fábulas. Não se prega mais a palavra. Hoje se palestra nas igrejas. Não lê como você está lendo a Bíblia agora.
A gente vem aqui e as pessoas vão contando histórias, e vão falando, e contando histórias, e vem uma palestra. E fala, e dá exemplos, e conta historinhas, e cita ilustrações, mas a palavra mesmo é deixada de lado. Por que ele usa esse termo fábula? E eu quero dar esse exemplo aos irmãos, quando tiver uma oportunidade de ministrar, nós ministramos sobre isso. Eu até usei o exemplo de uma historinha conhecida. Quando você começa a falar de um homem velho, idoso, trabalhador, carpinteiro, eu estou contando essa história aos irmãos. Então imagine um homem que todo dia de manhã acorda cedo e trabalha e faz lá uma cadeira, faz as peças. O trabalho dele é ser marceneiro. Ele faz isso. Ele constrói peças de madeira. Um homem já avançado em idade, não tem filhos. Eu pergunto aos irmãos, qual é o interesse nessa história? Nenhum. História chata. Mais uma pessoa que acorda cedo, trabalha, é pobre, não tem nada na vida, é sozinho. Essa história não é interessante. Isso é uma história, amados. Agora, sabe o que é fábula? Fábula é isso aqui, ó. Agora imagina que esse homem um dia está trabalhando e aparece uma fada. E realiza um desejo dele. E faz um dos bonecos dele de madeira virar um menino de verdade. Só que esse menino, quando ele contava mentira, o nariz dele crescia. Então ele não podia contar mentiras. A história começa a ficar interessante. Quando você começa a colocar misticismo, quando você começa a colocar encanto, quando você começa a colocar magia, a história começa a ficar interessante. O nome disso é fábula. Isso não existe. Isso nunca aconteceu. Mas quando você começa a inventar, incrementar algumas coisas, a história começa a ficar interessante. Isso é uma fábula. Então, a palavra de Deus propriamente não atrai as pessoas. John Piper falava isso, Spurgeon também falava isso, John Wesley falava isso. É muito difícil você reunir um grande número de pessoas quando o principal assunto da reunião é Jesus Cristo. As pessoas não têm interesse. Então, o que começa a se fazer? Começa a se criar fábulas. Sabe qual é esse? Por que você é assim? Você é assim porque talvez o seu pai fez alguma coisa lá no passado e você não perdoou ele, e começa a criar tanta coisa na cabeça das pessoas, e as pessoas falam assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, você tem que voltar lá, você tem que pedir perdão. Então, Romanos 8:1 não serve para nada. Não serve mais para nada, amados. Portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vale mais nada Romanos 8:1. 2, 3, 4, não vale mais nada. As fábulas vêm para exatamente isso. E Paulo está profetizando, falando assim, no fim dos tempos, vocês vão ver que essas pessoas vão se inclinar às fábulas e vão atrair a atenção de muita gente. Amados, quando ele estava falando isso, sabe o que imperava no mundo? O paganismo e o cristianismo. Ou você era crente de verdade ou você não era. Não tinha isso que nós temos hoje. Portanto, o que ele está falando é algo que estava para acontecer. E ele profetizou exatamente como seria o fim dos tempos. Se existem textos na Bíblia que deixam muito claro como é a situação da igreja no fim dos tempos, está aqui. Só se comparando a Apocalipse capítulo 4, final do capítulo 3, um pouquinho antes de acabar o capítulo 4, quando ele fala da igreja de Laodiceia, dizendo como é que seria a igreja no fim dos tempos. Aqui dá mais riqueza de detalhes ainda, mostrando exatamente o que Paulo está profetizando como seria o fim dos tempos, como seria a igreja do Senhor nos últimos tempos, como seria a igreja do Senhor. Hoje a gente olha e entende, verdade, né? Rapaz, como é que pode, né? Paulo, sendo apóstolo, exercendo a função de profeta, porque o apostolado é um ministério que possui uma fração de todos, presta atenção, de todos os ministérios. Então nós vimos Paulo evangelizando, nós vemos Paulo, principalmente nessas duas cartas que ele escreve a Timóteo, sendo um pastor. Nós vemos Paulo aqui profetizando, como em outras cartas e outros momentos, ele também foi um profeta do Senhor. Isto mostra que o apostolado é exatamente isso, amados. O apostolado, ele é um ministério que você tem a função, habilidade, capacidade para exercer todos os outros também, se necessário. É isso que ele fez aqui com Timóteo. Eu queria até aproveitar que nós estamos aqui no capítulo 4 e ler com os irmãos a partir do versículo 13. Ele diz o que aí?
dizendo assim: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. E aí ele vem falando, né, de Alexandre, vem falando da defesa dele, que ninguém esteve com ele, mas ele vem falando exatamente que no momento do fim da vida dele, que ele está prestes a morrer, prestes a ser morto, ele ainda está preocupado em ensinar, em pastorear, em profetizar, em evangelizar. Ele está preocupado em estudar mais. Traz os meus livros. Você vê ele exercendo todas as funções, como pastor, como mestre, como evangelista e como profeta também. Você vê ele exercendo os ministérios porque é isso que um apóstolo é. Ele tem como característica a habilidade de ter todos os outros ministérios. Eu queria até tratar um assunto com os irmãos, ainda temos um pouquinho de tempo. Eu queria que os irmãos voltassem lá em Coríntios, mas em 2 Coríntios, capítulo 6. E esse é um texto que Paulo deixa muito claro o que é ser um apóstolo, o que é exercer a sua função devidamente. Olha lá, a partir do versículo 1, do capítulo 6 de 2 Coríntios. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Para aqui um pouquinho. É fundamental compreender que você tem a opção de não querer exercitar o seu ministério. Você pode não querer. Mas tem uma coisa que ele fala aqui, e que vai se repetir em todo o resto que nós vamos ler dos outros ministérios. Ele diz aqui que, no versículo 3, que ele não pode dar escândalo, porque ele assumiu a responsabilidade como ministro de Deus. Todo ministério, ao ser executado, você precisa entender que, como ministro de Deus, você tem coisas que é lhe permitido, mas você não deve mais fazer por conta do escândalo. Tudo é lícito, e foi ele que disse, mas nem tudo convém. Não convém porque ele é um apóstolo. Então talvez vai ter lugares, situações que você vai ter que ir, mesmo que você não queira. Mesmo que se você não for, não é pecado, não tem nada de errado. Mas por conta do ministério, você não pode mais causar escândalo. Você não pode mais fazer. Você não pode mais estar, mesmo sendo lícito. Mesmo sendo permitido, por conta do ministério, você vai precisar renunciar. Aí ele continua dizendo assim, versículo 4, antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades. Eu queria, nas angústias, só parar um pouquinho aqui para os irmãos entenderem. Ele está dizendo por que ele não pode fazer isso? Porque como ministro de Deus, você tem que ser recomendado em tudo. Você recebe uma pessoa. A pessoa está desesperada. Precisando de um conselho, de uma orientação. Aí você pensa assim, já sei, com quem eu vou mandar essa pessoa falar? Olha, fala com essa pessoa. Porque ela tem palavras para te ensinar. Ela vai saber como falar com você. Porque ela está preparada, presta atenção, recomendável em tudo, ou seja, em tudo que você precisar, todo assunto ele sabe falar. Ele sabe explicar para você na Bíblia. Ele sabe te mostrar na Bíblia como você tem que fazer. Ele sabe como te ensinar, ele sabe o que te falar para você, ele sabe como agir em cada situação. É isto que um ministro de Deus é, recomendável em tudo. Está faltando paciência? Pode ir lá falar com ele, ele vai te ensinar como é que você vai aprender a ter paciência. Está faltando o quê? Aí ele vem falando, recomendável em tudo. Então, aí ele vai falando, está passando por angústia? No versículo 5 ele vai falar, açoites, prisões, dificuldades, aflições. Ele sabe, olha só, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra
e por desonra. Agora ele vai começar a falar sobre o quê? Ele é experimentado em tudo. Um verdadeiro ministro de Deus, ele é experimentado em tudo. Aflições passou, necessidades passou. Olha o que Paulo fala. Eu aprendi a viver com muito, mas eu também aprendi a viver com escassez. Não necessariamente eu tive que passar fome para aprender, mas eu aprendi. Então eu sei como ensinar. Então eu sei como falar. Amados, eu confesso aos irmãos aqui, e eu quero abrir meu coração para falar isso aos irmãos. Já teve momentos na minha vida, aqui com os irmãos, que eu comecei a passar por umas coisas e eu falei, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está me provando nisso, se o Senhor, tanto o Senhor como eu, sabemos que isso já não me aflige mais. Se isso não me atrapalha mais. Se isso não me incomoda mais. Se isso é algo que, não estou dizendo que o Senhor, como espinho na carne, Senhor, tira. Não, pode mandar, mas eu não estou entendendo, Senhor. Por quê? Por que você vai voltar? Imagine que Deus pega você, leva até uma sala de aula e começa a te ensinar a somar de novo. 1 mais 1 é... Aí eu comecei a perguntar isso para Deus. Deus, por que eu estou passando por isso de novo? Primeiro eu olhei para mim e falei, Senhor, será que eu estou falhando nisso? Ele disse, não. Mas por que eu estou passando por isso de novo? Porque as pessoas precisam ver. Por mais que você testemunhe e fale, as pessoas não acreditam. Elas têm que ver você passando para falar assim, ele passou, então eu também posso ir. Se Pedro andou, eu também posso andar. Se nenhum outro homem tivesse andado, ficaria dúvida. Mas Jesus é Jesus, né? Você precisa passar. Eu falei, Senhor, já entendi. Por causa do povo. Então o que ele está dizendo assim, que essas aflições, essas coisas, não vinham por conta dele. Porque ele em si já esperava a redenção da glória. Ele em si já tinha um conhecimento profundo, já tinha uma relação com Deus íntima. Ele já tinha ido para o céu e voltado ao terceiro céu. Mas tudo que ele tinha que passar, ele fala, é por causa da igreja. Está disposto? Está querendo mesmo? Porque aí é o Senhor que vai direcionar. E agora vem o mais interessante, amados. Olha o versículo 8, a partir do 8, ele diz assim, por honra e por desonra. Muitas vezes ele foi desonrado, mas ele também foi honrado. Faz parte. Ele fala assim, por infâmia e por boa fama. Já falaram mal dele, mas também já falaram coisas boas dele. Aí ele fala, como enganadores e sendo verdadeiros, muitas vezes você vai passar por enganador. Cuidado, viu? Cuidado com o que falam lá. Cuidado com o que te ensinam. Mas nós estamos falando da verdade. Você tem acompanhado na palavra. Mas vão ter gente falando isso, e falavam isso de Paulo, falavam isso de Cristo, não vão falar de nós? Versículo 9, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Amados, aqui eu queria até fazer menção aos irmãos. Em alguns momentos assim, acho que Deus faz isso para trazer um pouco de ânimo. Eu já passei por algumas situações assim na minha vida. Tinha momentos que eu me sentia extremamente sozinho mesmo. Perdido. E falei assim, parece que não vale a pena todo o esforço que a gente está fazendo. Aí você está numa igreja, está trabalhando numa igreja, está fazendo isso, e de repente parece que você não está saindo do lugar. Que nada está acontecendo. Você se sente uma pessoa inútil, desconhecido. E aí de repente acontecem situações e você fica sabendo que muitas pessoas estão falando. Que o fruto do seu trabalho, como Cristo olhou o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito, o fruto do seu trabalho está acontecendo. Então você não é um desconhecido, você acha, como ele fala, como desconhecido, parece. Porque a gente não está exposto na mídia. Porque a gente não está aí com bandeiras, não tem ninguém idolatrando. Mas ele diz aqui, sendo bem conhecido. E ele está falando de todas as esferas. Como nós aprendemos também, vimos na palavra de Deus, que Paulo era conhecido muito no mundo espiritual. Eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Pode parecer que ninguém está vendo a tua vida, mas como o próprio Paulo escreve lá em Coríntios 3, na segunda carta de Coríntios 3, nós somos como cartas escritas e lidas por todas. As pessoas estão lendo as nossas vidas. Parece que somos desconhecidos, mas não somos. Aí ele fala aqui, como morrendo, e eis que vivemos castigados e não mortos. Eu já ouvi, amados, muitas pessoas dentro de um grupo de relação, não vou dizer que são amigos, mas parentes, conhecidos,
que acham que a decisão que nós tomamos é suicídio. Você está desperdiçando a sua vida. Cara, você está morrendo. Vai curtir a sua vida, vai curtir seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, os seus filhos. Vai fazer isso, você está morrendo, você está desperdiçando. E ele diz, como morrendo? Para esses, nós estamos morrendo. Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos desperdiçando a nossa vida. Ele fala assim, para este nós estamos morrendo, mas nós sabemos que nós estamos vivendo a cada dia. E aí ele continua dizendo que, versículo 10, como contristados, mas sempre alegres. Porque eles não veem nós embriagados de vinho, não veem nós fazendo nenhuma extravagância por aí afora. Fala assim, é um povo triste, é um povo sem felicidade, é um povo que não tem motivos, é um povo que não faz nada, é um povo que não tem razão para viver. E ele diz assim, as pessoas olham para a gente como contristados, como pessoas que para o mundo falam assim, que isso, que escolha é essa? Isso eu não quero para mim. Um dia nós pensamos isso a respeito dos cristãos. E ele fala assim, como contristados, mas sempre, sempre alegres. Aí ele fala, como pobres, mas enriquecendo a muitos. E essa riqueza é a riqueza que ele fala em Laodiceia. É a riqueza que ele fala em Esmirna. Vós sois pobres de dinheiro, mas para mim sois rica. Ele fala isso para Esmirna. E para Laodiceia, vós sois ricas, com prédios, grande patrimônio, mas para mim sois pobre, desgraçado, pobre, cego e nu. É dessa riqueza que ele está falando. Pode parecer até pobreza para os homens, mas nós estamos enriquecendo a eles. Nós estamos edificando a vida das pessoas. Nós estamos semeando a palavra, e elas estão crescendo. E elas estão sendo edificadas. E aí ele fala como? E como nada tendo, mas possuindo tudo. Porque nada te prende mais. É isso que é. Amados, o capítulo 6 aqui, até o versículo 10, é a característica do que é um apóstolo. Desprendido. Um servo do Senhor que produz frutos, que é recomendável em tudo. Isso é um apóstolo. O que você precisar, pode ir lá. Foi provado e aprovado em todas as áreas. É experimentado na palavra. O que precisar, ele tem uma palavra de conselho para você, ele sabe como te ajudar, ele vai caminhar junto com você, ele vai pastorear se for necessário, ele vai profetizar se for necessário, ele vai, se for preciso ir, pregar, evangelizar, ele vai fazer isso. O apóstolo, amados, é um ministério que tem como característica o exercício de todos os outros. Em tudo ele foi provado e aprovado. Em tudo ele foi experimentado. Isso é um apóstolo. Então, nós não vamos entrar no mérito de se um apóstolo, ele foi somente os 12 mais Paulo, ou é aquele que funda o ministério, mas é um que tem características como este. Que tem capacidade de permear por todos esses ministérios. De ensinar e falar sobre todos os assuntos. De ser experimentado, provado e aprovado em todas as questões. Isto é um apóstolo de verdade, que permanece na sã doutrina, como ele fala lá a Timóteo no capítulo 4. E aqui, amados, para encerrar, vamos abrir em Mateus, dos últimos capítulos de Mateus, capítulo 28. Para ser mais específico, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Isto é uma declaração do Senhor aos seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, porque vieram após Cristo. Mas percebe que é uma recomendação a todos os ministérios. Versículo 16. E os 11 discípulos, porque Judas já havia tirado a sua própria vida, partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhe tinha designado. 17. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus falhou-lhes e dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ensinando a guardar a palavra do Senhor. Guardar não é colocar no bolso. Guardar é pôr em prática. Assim como você vai ouvir na Bíblia, escutar basta não ser surdo. Quando ele fala dai ouvidos é você escutar e pôr em prática. E aqui ele está dizendo o quê? Que a função do apóstolo é ensinar. A função do discípulo é ensinar as pessoas a guardar esta palavra, a pregar o evangelho. Percebe que ele fala aqui, lá no 19, ide por todas as nações. É um ato evangelístico. Evangelístico. E batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem que evangelizar. Depois ele fala sobre ensinar, sobre pastorear, sobre cuidar. E ele profetiza dizendo assim, não se preocupe, eu sempre vou estar com vocês. Não vai faltar nada. Em todo momento eu estarei convosco. Você vê que o ID do Senhor, ele é completo. Ele é os evangelistas, ele é o pastor, ele é o mestre que ensina, ele é o profeta e também é o apóstolo. Por quê? Porque o ID do Senhor não é o ID só para os evangelistas. E é isso que nós vemos. Vai lá na África, prega, vai lá no sertão nordestino, prega, e depois vem embora. E o que acontece com a obra do Senhor? Nada. A obra do Senhor é um complemento de todo o pacote da igreja. A obra do Senhor, ela é um conjunto, com várias ações, com várias funções, vários ministérios. E o apostolado, ele é um ministério riquíssimo, por quê? Porque o apostolado, ele é o conjunto de todas as habilidades dos outros ministérios. O apóstolo profetiza, se necessário. Ele evangeliza, se necessário. Ele ensina, ele pastoreia, se necessário. Ele também, amados, profetiza, evangeliza, ensina, cuida, se for necessário. Isto é o apostolado. E nós temos que aprender exatamente a entender isto. De que esse ministério, amados, não se perca nas doutrinas. Ah, mas apóstolo não existe mais. Eu não vou discutir sobre isso. Não aqui com os irmãos aqui. Podemos falar em outro momento. Mas o que é importante é não o título, mas é a capacitação. E Paulo deixa muito claro que tem que ser recomendável em tudo. Em tudo. Tem que ser pronto, tem que estar preparado, tem que ser frutos, tem que dar frutos. Quais são os frutos? Se não, amados, não pode exercer. Não porque não pode exercer porque é uma doutrina, porque se exercer vai ter problemas, vai exercer mal, vai causar dano, vai destruir a sua própria vida, vai destruir a sua família. E muitas das famílias que estão sofrendo, amados, pelo exercício do seu ministério, estão sofrendo por quê? Porque esses homens e mulheres não foram preparados. Não estavam recomendáveis em tudo. Isto é o apostolado. Amém?